Olá, aqui é o Tio do Papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Eu sou originalmente de um estado do Nordeste onde faz calor a maior parte do ano e não sou muito fã de clima quente. Por isso, quando chega o inverno, gosto de deixar as janelas abertas e passar o máximo de tempo possível ao ar livre. A temperatura média fica em torno de 10 graus Celsius, mas isso não vem ao caso. Numa dessas noites frias, eu tinha uns 10 anos e as únicas pessoas em casa eram minhas duas babás. Elas estavam do outro lado da casa assistindo TV. Estava ficando tarde, por volta das 22 horas, e decidi tomar um banho e ir para a cama. Quando saí do chuveiro e me arrumei para dormir, fiz rapidamente o reconhecimento do meu quarto. É retangular e tem duas janelas voltadas para a entrada da casa. Pelas minhas janelas dá para ver uma passagem que leva até a porta da frente. O caminho é revestido de tijolos. Você teria que entrar na garagem, virar à esquerda e seguir por esse caminho até a porta. Minha cama fica de frente para uma das janelas, então eu conseguia ver todo o trajeto. Ambas as janelas têm tela. Foi aí que as coisas ficaram assustadoras. Eu tinha deixado a janela do meu quarto aberta para entrar o ar frio. Era bem iluminado por fora, então eu mal conseguia distinguir formas. Assim que apaguei a luz, vi a figura de um homem com o rosto encostado na tela. Naquele momento, senti o olhar penetrante dele. Ele estava imóvel e sorrindo. Parecia que todo o rosto dele estava coberto por pelos e o cabelo tinha o mesmo comprimento. Por um breve instante, achei que estava imaginando coisas por causa da folhagem do lado de fora. Então dei alguns passos rápidos até a janela para ver melhor e confirmei que aquilo era real. Em questão de segundos, saí correndo do quarto rumo ao corredor onde minhas babás estavam. Não ousei olhar para fora de novo. Contei para elas o que tinha visto, e elas apenas riram, pedindo que eu ficasse quieto. Eu sempre fui meio brincalhão, então era difícil me levarem a sério quando era criança. Tive que insistir para que fossem ver. Voltamos ao meu quarto e não havia ninguém. A tela estava intacta e o homem havia sumido. Nem minhas babás, nem meus pais pareceram totalmente convencidos. Não consegui dormir no meu quarto por dias depois disso. A casa não tinha alarme, então nada impedia que a pessoa voltasse. Até hoje, me arrepia pensar que alguém poderia ter me observado me despir e depois me vestir depois do banho. O sorriso dele era ameaçador. Sou grato por nada pior ter acontecido. E depois daquele episódio, parei de deixar as janelas abertas à noite, mesmo perdendo o frio do inverno. No inverno de 2012, eu tinha 18 ou 19 anos e trabalhava em um posto de gasolina numa cidade de porte médio no interior de São Paulo. Era um bom emprego para quem ainda estava na faculdade. Pagava razoavelmente para um trabalho de fim de semana, embora eu quisesse estar na balada com os amigos em vez de atender motoristas bêbados. Numa dessas noites frias, eu fazia o turno noturno, reposição de estoque, organização das prateleiras e, claro, atendendo quem passava. O posto ficava em frente a um bar e havia um beco ao lado que levava a um conjunto habitacional. Por volta das 3 ou 4 horas da manhã, depois de limpar uma estante, notei uma figura parada no beco, fora da luz. Dava para ver as roupas, mas não o rosto. No começo, pensei que fosse alguém esperando um táxi. Parecia inofensivo. Sentei atrás do balcão e mexi no celular, jogando um pouco. Quando olhei de novo, eram 5 horas e ele ainda estava lá, me observando. Aquela hora quase não há movimento na rua e tive uma sensação ruim. Instintivamente percebi que ele talvez tivesse más intenções. Mesmo trancado no posto, fiquei acompanhando cada passo. Tive que usar o banheiro e quando voltei, ele continuava imóvel no beco.
Decidi esperar o colega que viria começar o turno às 6 horas para não ficar sozinho até o fim. Quando enfim chegou, a figura desapareceu no beco e não o vi mais durante o restante do turno. Ainda assim, fiquei nervoso. Peguei um táxi para casa em vez de caminhar os 10 minutos de costume. Comentei o ocorrido com colegas e família. Ninguém tinha passado por algo parecido e admito que me senti mais alerta depois disso. Passei a viver com aquela sensação de que se eu baixasse a guarda, ele poderia atacar. Felizmente, nada mais aconteceu. No verão seguinte, fui para a universidade e nunca mais quis reencontrar a pessoa daquela noite. Moro em um alojamento estudantil da universidade. Voltei uma semana antes do início do semestre para participar de atividades de recepção e visita às atléticas. Naquele período, o campus estava quase vazio. Só havia outras meninas e alguns funcionários da portaria. Nada da equipe de limpeza, refeitório ou do pessoal de apoio. Meu andar era predominantemente de alunos de intercâmbio e estava praticamente deserto. Eu era praticamente a única pessoa. O prédio tem 4 torres de 12 andares. Para subir, era preciso passar pela portaria e ativar a chave toda vez. O cartão precisava ser deslizado para permitir acesso ao corredor, depois para destrancar a porta dos elevadores e novamente para entrar no bloco do dormitório. Se você não tinha a chave codificada para aquela torre ou quarto, não conseguia entrar. Numa noite, me acomodei no meu futon com os fones e vídeos do YouTube. O quarto é longo, a janela fica numa ponta e a porta na outra. Minha cama era elevada e eu usava um cobertor pendurado atrás da cabeça, então não dava para me ver da porta. De repente, ouvi o som do cartão-chave na maçaneta, um estalo igual de hotel, e ouvi um enfeite de Natal cair do teto, o que me deixou congelada de medo. Eu sabia que minha colega de quarto ainda não havia voltado, e que apenas ela ou algum funcionário teriam acesso. A princípio, pensei que fosse um engano. Alguém abrira a porta e logo recuaria ao perceber o erro. Mas ouvi 2 passos à frente e senti quando bateram na minha mala, que ocupava boa parte da entrada. O futon rangeu e, ao fazer barulho, escutei os passos recuarem e a porta se fechar. Fiquei paralisada por cerca de 1 hora até reunir coragem para olhar. No chão, próximo à mala, havia um pote quebrado. Mandei uma mensagem desesperada para minha colega e para a portaria. Confirmei que ninguém da equipe ou dos outros moradores tinha acesso registrado ao meu andar. A portaria disse que abriria uma ocorrência e sugeriu que talvez algum calouro tivesse usado a chave errada. Aceitei essa resposta, mas não consegui dormir direito. Na noite seguinte, coloquei um barbante preso à porta como alarme improvisado. De madrugada, ouvi passos e o som do cartão na fechadura. Pude ver uma silhueta na iluminação que vinha do corredor, bem à frente da porta. A figura praticamente ocupava toda a parte enluarada da porta. Congelei, convencido de que não havia sido um erro. Para me defender, apertei play num vídeo com anúncio. Assim que o anúncio começou, senti a figura recuar e a porta se fechar. Quando fui verificar, o barbante estava quebrado. No dia seguinte, relatei tudo à portaria. Confirmaram que ninguém mais tinha a chave registrada para meu andar. E passei o resto da semana sem dormir direito, dormindo com mala e cadeira bloqueando a porta. Aquilo nunca mais se repetiu, mas a sensação de vulnerabilidade no quarto pequeno de 9 por 2 metros permaneceu. Esse incidente aconteceu comigo durante as férias de fim de ano. Tenho 24 anos e meu primo e eu resolvemos ir algumas horas para o norte, para a serra, aproveitar um fim de semana de inverno numa cabana. No último dia, acordamos cedo, às 6, para pegar a estrada. Tínhamos uma viagem de cerca de 5 horas pela frente. A manhã estava nebulosa,
Não estava nevando naquele momento, mas havia neve acumulada das tempestades anteriores, o que deixava a direção um pouco arriscada. Meu primo dirigia. Estávamos distraídos, ouvindo podcasts e conversando, quando um trecho de gelo negro fez o carro escapar e raspamos levemente numa árvore. Saímos para ver e, por sorte, não havia danos. Rimos aliviados. Foi então que os faróis de outro carro começaram a nos incomodar. Alguém vinha atrás com luzes altas e buzinava. O carro diminuiu, parou ao nosso lado e o motorista mandou meu primo abrir o vidro. O homem disse que tinha largado algo no caminho, mas não fazia sentido. Era madrugada, a mochila do nosso carro estava fechada. Algo estranho. Meu primo respondeu seco que não precisava de ajuda. O homem então passou a buzinar e a gesticular para que descêssemos. Quando meu primo abriu a janela de novo, ele mostrou uma peça íntima feminina e sorriu de um jeito que fez surgir arrepios. Fechamos a janela e demos partida imediatamente. Mais adiante, paramos num posto para abastecer e comprar um café. Eu entrei para pegar nossos pedidos quando senti um braço encostar para pegar um guardanapo. E era ele. Olhei e quase desmaiei. O mesmo homem do estacionamento. Ele sorriu como se nos conhecesse. Saí correndo, me senti tonta de medo. Voltei para o carro aos tropeços e meu primo pisou fundo. Fizemos uma rota alternativa e, apesar de parecer que ele não nos seguia, em determinado trecho nosso carro perdeu ar no pneu. Paramos num posto bem iluminado. Enchi o pneu com ar e depois de uns 10 minutos, um carro surgiu do nada, bem atrás de nós. Era ele. Parou ao nosso lado, buzinou e o motorista deu um jeito de ficar colado no nosso carro. Assustada, liguei para meu cunhado, que é policial. Ele mandou irmos direto à delegacia mais próxima. O homem saiu do carro e ficou sentado no capô por um instante e nós aceleramos o máximo que conseguimos, sem colocar tudo a perder. Seguimos por estradas alternativas até chegar em segurança. Ainda hoje não sei como ele conseguiu nos alcançar. Só sei que conseguimos sair vivos e inteiros. Erros cometemos, mas o fim feliz foi poder continuar a viagem e voltar para casa em segurança. Saí da faculdade e voltei para a casa dos meus pais por um tempo. Morava com eles no interior, a cerca de 64 quilômetros ao sul de uma grande cidade do centro-oeste. Meus pais são tranquilos e me deram um espaço só meu, o que para um rapaz solteiro de 22 anos foi perfeito. Como as opções de emprego na região eram limitadas, comecei a procurar qualquer bico para ganhar dinheiro. Acabei pegando um trabalho de meio período fazendo contabilidade básica para um pequeno empresário que meu pai conhecia. Não era um escritório de verdade. Era um espaço num prédio antigo, no topo de uma pequena colina. No andar térreo, até a década de 1970, havia um bar. E eles usavam um estacionamento atrás para guardar máquinas e equipamentos de aluguel, retroescavadeiras pequenas, brocas, geradores, etc. O trabalho era flexível. Eu podia entrar e sair desde que o serviço fosse feito. Pagava um valorzinho por fora, nada demais, mas era o suficiente. No inverno, numa noite em que havia nevado alguns centímetros, sim, ainda me lembro daquele frio, eu trabalhava até tarde. Do meu assento, dava para ver a longa entrada de carros. Às vezes eu via um veado ou um guaxinim passar. Era tão remoto e silencioso que qualquer movimento inusitado se destacava. Por volta da meia-noite, entrei no banheiro e, ao voltar, notei algo estranho na neve sobre um poste de luz. Uma marca enorme, que parecia um anjo de neve, aquele contorno que se faz ao deitar e mover braços e pernas na neve. Eu tinha certeza de que não era de criança, era grande, de um adulto muito agasalhado. Ao procurar rastros, encontrei uma trilha que vinha do bosque ao lado do prédio. Era evidente que a pessoa tinha vindo por dentro das árvores, não pela estrada. Fiquei inquieto.
Alguém tinha caminhado quilômetros na neve, parou exatamente debaixo do poste e fez aquilo sabendo que eu poderia ver. Pensei em tirar sarro depois, então voltei para minha caminhonete, tranquei o portão e segui o carro para casa. Mas ao ligar o motor, eu ouvi uma risada estridente vinda do mato, uma risada histérica como de bruxa, que parecia feita para provocar. Depois de alguns segundos, cessou e em seguida veio mais alto, metade riso, metade grito. Congelei. Na hora, entrei no carro e saí de lá o mais rápido possível, acelerando na estrada escorregadia. Liguei para meus pais e contei tudo. Chegamos à conclusão de duas possibilidades. Ou eu estava enganado e a marca era de algum animal e o som era um coiote. Ou alguém da vizinhança saiu por propósito para me assustar. Não havia inimigos aparentes nem motivos racionais para alguém fazer aquilo só para brincar. Trabalhei lá mais 6 semanas e nunca mais aconteceu nada, embora eu tenha passado a trancar o portão sempre e a ficar atento. O que mais me assustou foi perceber que alguém esperou eu sair por pelo menos 2 horas só para aparecer e debochar. Aquela história do anjo na neve e da risada é algo que nunca vou esquecer. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima.